Estamos aqui mais uma aula em nível avançado, nível acadêmico. E a gente vai aprender um pouquinho aqui hoje sobre a questão se a Igreja de Cristo, da Nova Aliança, ela é a noiva de Cristo ou ela é esposa de Cristo? Se você perguntar no meio do movimento pentecostal, fala que é a noiva de Cristo. Neopentecostal, fala também que é a noiva de Cristo. Mas existem vários segmentos que vão lá na origem do contexto das narrativas e mostram que não é noiva. Então, o tema da mensagem que nós vamos aprender aqui hoje, antes da cruz, quem que era noiva na terra em relação ao Senhor Deus? Antes da cruz, era noiva e não esposa. E depois da cruz, continua noiva ou casado com Cristo depois da cruz? Olha, quando você vai lá em Romanos 7, versículo de número 4, aqui você vai ver o casamento que o sistema religioso está atrasando nele, porque está jogando para frente. Está jogando lá para frente num tempo incerto, num futuro incerto, esse casamento, ao qual Paulo já falou desse casamento. Né? Lá atrás era lei, contraste aqui. Mas em Cristo, depois da morte e ressurreição, já está sendo a esposa dele. Olha aqui versículo 4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro. Mas a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Aqui então, ele está fazendo um paralelo sobre a lei lá atrás, antes da morte de Cristo. E ele está falando depois da morte, depois da lei, da morte de Cristo, sobre a graça que pertence a outro. Quem? Aquele que morreu, foi sepultado, ressuscitou. Então a igreja pertence a esse depois da ressurreição, que é Cristo. É isso aqui. Pertence a quê? Aí você vê o paralelo, verso 1, verso 2, 3, 4, ele está falando de casamento. Então, o casamento que o sistema atrasa, está falando de casamento. Assim vós também, irmãos, morrestes relativamente à lei. Quer dizer, morreu para a lei. Só que muitas pessoas ainda estão vivas para a lei ainda predomina. Não morreu para a lei. Mas diz vós, quando falo vós, cristãos daquela época. Você já morreu para a lei, você não pertence mais à lei. Acabando isso aí. Entendeu? Por meio do corpo de Cristo, quer dizer, por meio do corpo de Cristo, saúde, quando ele morreu. Está sendo eliminado. Aí você vê o contexto de Romanos, do verso 4, capítulo 10, verso 4, lá fala que o fim da lei é Cristo. Né? Para a justificação, para a salvação de todo aquele que crê, por meio do corpo de Cristo, para pertencer a outro quem? A Cristo. A saber, você quer saber quem que é? Tu pergunta, a saber, quem que é? Aí diz, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Quem que é? Jesus. Então, pertencer a outro, quer dizer, a cruz mudou o estado civil. Como assim? Sistema vive em noivado eterno. Antes da cruz, tinha a noiva. E a noiva não era igreja, porque não tinha igreja. Vamos descobrir daqui a pouquinho quem era essa noiva antes da cruz. Depois da cruz, já não é noiva. Foi feita uma aliança, um casamento para sempre com Cristo na cruz. Só que o sistema ainda permanece em noivado com Cristo. Ainda vai celebrar o casamento para frente. Vocês estão entendendo?